quando a gente não olha para coisas mais profundas, que doem na nossa alma, esse band-aid ele não cura. Chega uma hora que, se você não tem a coragem de levantar esse tapete e ver um monte de sujeira que tá ali, vai vir de alguma forma. Olá, nós somos as gêmeas de France. Não é com D de dado, é com T-H-E, tipo The Weeknd, tipo The Voice. E esse é o Canto das Aladas. Aqui é um lugar onde a gente acredita que devemos ser livres para voar. Falar o que a gente acredita, na nossa essência e compartilhar algumas ideias com vocês. Eu tava pensando em falar alguma coisa assim sobre... uma reflexão sobre insegurança, porque eu confesso que eu fiquei um pouco insegura quando veio a ideia do canal. Foi tudo um babado a ideia desse canal, se a gente contar pra vocês. Eu realmente, assim, confesso que estar aqui é um lugar onde me tira total da zona de conforto. E eu queria poder falar um pouco sobre isso. Sim, eu acho que todos nós, quando temos um desafio de fazer algo novo, algo que chega até a gente fica um pouco insegura ou bastante insegura em como fazer aquilo. Porque diferente de tudo que já fizemos na vida, principalmente no trabalho, nós sempre planejamos tudo. Eu tava falando inclusive isso agora no making off aqui, né, com o pessoal. E como fazer algo totalmente espontâneo, mas dentro do que a gente acredita, que é sobre a verdade, não só das Aladas, das de Fran, mas da Francine e da Franciele como pessoas. Gente, a ideia surgiu de uma forma assim, pra mim foi bem bizarro. Porque somos artistas, a vida inteira trabalhando na música desde os 6 aninhos de idade. Porém, de repente, quando vem um convite, um convite pra gente poder mostrar, quem são as de France? Quem são as Aladas? Falei, gente, então, a gente é muito mais do que só o lado artístico, né? Nós somos pessoas, seres humanos que esquecem dessa parte, que é a parte, eu acho que é a parte mais importante, que se não for bem construído, a gente não consegue passar o nosso melhor na essência como artistas. Porque eu acredito que os grandes artistas, na verdade, nascem com uma mensagem própria, que tem algo para compartilhar, que vai além do entretenimento. Mas sabe o que foi louco pra mim? Que foi mais bizarro? É que quando veio essa pergunta, quem são as de France? Eu tive que pensar e refletir como trazer isso de uma forma pessoal, além da música, porque isso, na verdade, vai refletir totalmente quem são as de France hoje, né? A gente demora muito para se encontrar, e quando se fala de música, entretenimento e pop ao mesmo tempo, a gente tem que seguir um certo padrão que todos nós estamos acostumados, porque senão a gente não vai ser cool, a gente não vai ser legal. Explica o cool. É cool, tá? Cool, é cool. In English, ok? Os jovens vão entender o que eu quero dizer. A gente precisa seguir um padrão, a gente precisa seguir algo que a gente acredita, que a gente já tem a certeza interna de que a gente vai ser aceito, de primeira. E acontece que nesse processo de ir se encontrando artisticamente, a gente viu que não tinha como separar das pessoas que nós estamos nos tornando primeiro. E é muito louco você falar tudo isso, porque nesse exato momento eu tô com o meu coração batendo forte. E eu tô sentindo uma certa insegurança por ser o primeiro vídeo, o primeiro tudo desse canal que a gente tá construindo do zero. Porque é sobre isso, é sobre você se conhecer em lugares novos e ao mesmo tempo se permitir e ir com medo mesmo, sabe? Não, então, peraí, vamos só fazer um adendo aqui, vamos do começo. O começo não é esse não, tá? O começo foi outro, o começo foi, vamos mostrar quem são as Aladas de France. Ok, na minha cabeça eu tava toda assim, tô pronta pra o quê? Pra cantar. Abrir a boca. Não é isso que a gente faz a vida inteira? É a nossa zona de conforto. A gente construiu um ego muito bem
preparado. Não, muito bem preparado, eu fui generosa comigo. Não tão bem preparado assim. Trabalhado, né? Eu jurava que ele estava muito bem preparado, mas pro superficial ele estava muito bem preparado. Foi até que bem aceito, né, mano? Eu posso resumir que as The Frans, nesses não tão longos, né, anos de carreira, nós fomos moldadas para querer agradar. Por nós mesmas. Né? Nós nos submetemos a agradar a sociedade, a cantar o que as pessoas querem ouvir, até a gente parar pra se escutar pela primeira vez e realmente tentar entender o que eu quero cantar. Vamos cantar o que a gente quiser numa plataforma onde permite ser a gente mesma, entendeu? É sobre isso aqui, tá? Essa parte é a parte que foi babado pra mim, que me pegou forte, entendeu? Eu vou ter que falar pra vocês que simplesmente quando veio o convite pra participar disso daqui, eu entrei numa crise existencial. Eu tive um conflito interno bizarro, tá? Estão ouvindo isso pela primeira vez, porque de repente, quando veio a proposta foi assim: não, gente, não é pra vocês fazerem o que é óbvio pra vocês, que é cantar, gravar música e lançar. Não, a gente quer conhecer vocês por trás da música, além da música. Veio um alerta, meu, socorro. Falei, querida, vai assim mesmo, entendeu? O quê? É sério? Você não tá zoando com a minha cara? Porque, de repente eu me vi tendo que pensar em fazer alguma coisa que me tira total da minha zona de conforto. E eu falei, pera, mas por que isso? Eu fui confrontar os nossos queridos por trás dessas câmeras aqui, entendeu? E perguntar, por que isso é legal? Quem é que vai querer ouvir essas duas doidas aqui? Eles falaram simplesmente assim, gente, ver a letra de vocês, ver o que vocês falam nas músicas, dá pra sentir que tem algo além da música, que vocês podem falar, se expressar e sim, talvez alguém possa se identificar. E se conectar. E vocês talvez não percebam, mas vocês têm uma fala forte. Daí eu comecei a, peraí, vamos pensar melhor nesse babado aí. Acontece, gente, é que quando a gente tem questões que são tão óbvias na nossa cabeça, tem coisas que são tão na cara do gol, tá tão perto, que a gente não consegue enxergar. E eu comecei a refletir nesses dias em crise. A crise foi assim, gente, eu tô abrindo isso aqui pra todo mundo pela primeira vez, entendeu? E tipo, isso tá muito forte pra mim, porque é um movimento interno de admitir que assim, como assim, pela primeira vez na minha vida, de repente pra alguém que entende de música, que trabalha com música, que são os nossos queridos por trás dessas câmeras, falaram assim, vocês têm uma letra forte, vocês têm algo profundo que dá pra sentir na fala de vocês. E aí eu fiquei me perguntando, ok, isso é uma coisa que eu já sou acostumada desde criança, na verdade. Ter uma fala muito natural, uma escutativa muito grande, muito acolhedora, muito autêntica também. E até sempre ouvi muito de pessoas próximas, mas assim, eu cresci ouvindo isso. Então pra mim isso sempre foi muito comum. Mas de repente, ouvir deles assim, tipo, eu me questionei, tá? Essa é a questão que eu entrei em crise. O meu questionamento foi, como que pela primeira vez, não a música foi algo de primeira, algo que alguém queira fazer com as The Frans? Foi curioso, né? Pra mim também. Foi uma questão que o meu ego gritou, entende? Como que pela primeira vez a música nossa, ou a nossa voz, não foi algo que de primeira chamou a atenção, né? Sendo que sempre foi algo muito natural pra gente. Né, que vou contar rapidinho. Nós fizemos a música inicialmente pra... a gente tava pensando em estrear aqui no canal com uma música, ponto. Mas essa letra de música foi tão bonita, poética, forte, a gente queria ouvir mais, né? Aí o pessoal que trabalha aqui com a gente falou, a gente quer ouvir mais por trás dessa letra, a gente quer saber a história, né? E conversando aqui nos bastidores, a gente achou interessante e estamos aqui. E agora eu queria falar um pouco mais sobre a insegurança. Gente, agora realmente é um ponto muito delicado pra mim admitir assim, porque tem a ver com
com a minha carcaça, a carcaça chamada ego. O ego que eu construí uma vida inteira, que me familiarizou com a música para me libertar, para me mostrar, para que eu conseguisse de fato me expressar de alguma forma. Acontece que pensar em participar de algo onde eu não tô fazendo o que é óbvio para mim, que é cantar, é muito difícil, sabe? Porque eu nunca treinei, eu nunca tinha treinado fazer algo além disso. E eu entendi que é porque, no fundo, o que eu mais sempre tive vontade de fazer é conseguir ter um lugar, um canto, onde eu pudesse me expressar. Além da música. Porque a música, acho que isso é muito clichê para todos os artistas, mas nesse lugar aqui, para as aladas, a música sempre foi um lugar de libertação, de autoexpressão e uma fuga, desde a infância. Não quero ficar fazendo biografia aqui não, no vídeo, o foco do vídeo não é esse. Toda fuga, ela pode trazer tipo um aconchego, né, naquele momento que você precisa daquele acolhimento, só que chega uma hora que você precisa olhar de frente. Qual é a dor? Qual é a dor que se tornou num problema, numa questão, numa coisa maior, que te impediu de você olhar de frente para ela e você trabalhar? Porque a gente é ensinado a fugir, a não olhar com verdade, com profundidade, com intensidade, do jeito que tem que ser. Porque é mais fácil fazer isso. É mais fácil você colocar um band-aid, mas esse tipo de band-aid, gente, quando a gente não olha para coisas mais profundas, que doem na nossa alma, esse band-aid ele não cura, ele não cicatriza. Ele fica amortecido, como se fosse algo, tipo, debaixo do tapete, sabe? Mas chega uma hora que, se você não tem a coragem de levantar esse tapete e ver um monte de sujeira que tá ali, vai vir de alguma forma. E que não seja da pior forma possível. Então você acha que a música, na sua vida, foi um band-aid? Cara, foi. Foi um band-aid que custou caro. Credo, já vai começar chorando no primeiro vídeo, meu Deus. Ninguém esperava por isso. É um band-aid, ele foi necessário, como eu disse. A gente precisa desses band-aids. Só que quando você não tem a chance de olhar para o estado desse band-aid, você vai deixar o tempo passar. Você vai ver que ele não vai cicatrizar. Nossa, gente, eu lembrei de uma coisa, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, sabe? A nossa mãe, ela machucou esses dias o braço e ela colocou um band-aid, só que ela não deixou, ela pegou uma mania, enfim, cada um com a sua mania, de colocar o band-aid todo dia antes de dormir. E aí todo dia que ela acorda, ela tira esse band-aid. E eu falo, mãe, mas se você ficar fazendo isso, você não vai deixar ele cicatrizar do jeito que ele tem que cicatrizar. Gente, parece que eu tô viajando muito, parece que é uma conversa muito de louco. Mas eu trago aqui uma analogia de que eu fiquei refletindo muito, de que se a gente não deixa um machucado cicatrizar do jeito que tem que cicatrizar natural, né? A gente até precisa do band-aid por um tempo, mas chega uma hora que você tem que tirar, porque ele já tá com o tempo preparado o suficiente para fazer o processo dele sozinho. Você vai ficar machucando mais, ou você vai, tipo, você não vai deixar ele cicatrizar do jeito que tem que cicatrizar natural, ou você vai marcar de alguma forma, enfim, você vai prejudicar esse processo. É isso que eu quero dizer, entendeu? E começa mesmo a ficar uma marca. Tipo, eu fui ver, eu falei, olha lá, tipo, deixa cicatrizar. E por que a gente faz isso?
Por que a gente não deixa, às vezes, cicatrizar do jeito que tem que cicatrizar? Será que vem do porque a gente gosta de sofrer? Porque a gente gosta de ter uma segurança de que algo traga uma lembrança de que aquilo vai nos proteger. De que aquilo vai manter alguma ideia que a gente acredita que vai ser bom pra gente, sabe? Isso é não confiar, no caso, nos processos naturais da vida que a gente precisa deixar acontecer pra gente ir pro próximo passo, pra próxima etapa. E tá ligado com a insegurança também, né? Porque se você parar pra pensar, quando a gente não vive as coisas da vida com quem a gente é e a gente acaba se moldando pelo outro, enfim, eu acredito que a insegurança venha disso. Quando você não consegue ser você em essência, porque alguém falou pra você que você não pode ser você de alguma forma, que isso tá feio, que isso tá errado, e você começa a ficar inseguro. Isso vem da infância, né? E ao mesmo tempo, a gente usa os band-aids da vida como uma zona de conforto pra gente não ser inadequado de alguma forma. E na verdade, se você aprender, é difícil, mas se você aprender aos pouquinhos, sabe, a escutar a sua própria voz, ignorar aquilo que já não tem mais a ver com você, e se conhecendo, por isso que eu falo que o autoconhecimento foi o que me salvou. E aos poucos, quanto mais eu me conheço, mais eu tô tendo uma segurança bizarra. Então, assim, estar aqui hoje pra mim, né, primeiro vídeo do canal das Aladas, representa isso pra mim, representa esse ir com medo, porque eu estou sendo eu. Então, primeira vez não tem script, não tem roteiro, mas a gente tá compartilhando aquilo que a gente acredita, né, pros alados, né, pra quem já conhece a gente, enfim. E como adquirir segurança? É você fazer aquilo que faz sentido pra você, do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto, da forma que eu tô confortável. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, 2 beijos. E a vida é sobre isso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai adquirindo essa segurança, mas que não é fácil. Se você cresceu, principalmente a gente, que cresceu com muitos band-aids, né? Muito ego, né? Aquele medo absurdo. Aí você fica, de onde vem? Quando podaram a gente de ser a gente, na essência, né? E a gente fica com uma insegurança enorme, até hoje aqui, fica na cabeça assim, nossa, mas e aquela roupa? Gente, a roupa que eu tô usando hoje foi assim, ó, 5 minutos eu pensei nela, antes de sair de casa, tipo, 5 minutos, entendeu? Tomei um banho, olhei pro guarda-roupa, falei, o que eu vou usar? Eu tô pra quê hoje? Você tem que ouvir seu corpo, você tem que ouvir só, entendeu? Você tem que ir se ouvindo, olhar pro espelho e falar, eu tô pra quê hoje? Eu tô pra branco, eu tô pra preto, eu tô pra jogo, eu tô pra colorida. Arco-íris, pá, ó, bota o arco-íris aqui, ó, pá, e assim eu tô vivendo brilhando hoje, e é sobre, entendestes? Que mais? Não, tem mais pra... Não, tem mais. Sabe que se deixar, fica só ela aqui, eu saio de cena, ela... Não, mentira, você tem que ter o cutuque da irmã, né, da fêmea, mas tá bom. Não, você trouxe uma coisa que eu tô pensando aqui, né? É que essa aqui, ela tem esse lado aqui, que você deixa, entendeu? Tem o quê? Não, aqui é fale baixo, eu tô pensando como falar do jeito que ela não vai se sentir ofendida. Não, é o palhacito mesmo. Que você come o palhacito e você arrota palhacito, eu adoro. Porque eu não posso entrar muito também na bagunça dela, que senão a gente fica só no palhacito aqui. Senão não vai sair mais nada, só fica risada. Ih, a gente vai, não sei o que, viaja. Nunca mais voltou. Volta. Eu achei interessante que você falou uma coisa. É muito legal, porque até esse lado mesmo, ele falando sério mesmo do palhacito, né? A gente se diverte muito com as nossas loucuras. A gente gosta de uma boa risada, gosta de uma boa bagunça. Precisa escorpião com lua em escorpião. Ah, não dá, gente. Calma, não precisa falar. Entregar tanto também, né? Menos, né? Prossiga. O que eu quero dizer aqui? Esse nosso lado, que sempre foi muito natural pra gente também, que sempre foi muito óbvio, a gente mesmo, né? Ó, o microfone, viado. Sorry. Vai arrumar aqui. gente. Isso sempre fez com que a gente esquecesse também que a vida não precisa ser tão séria, né?
Quer dizer, isso Nossa, não significa... Isso custou aprender, meu Deus. Isso não do significa céu. que você tem que achar que também que é oba-oba, que você tá aqui de férias. Porque ninguém que tá fazendo faculdade, né? Faculdade não, ó, o TDAH. Eu ia falar que a gente tá aqui pra, tipo, uma faculdade, mas não é pra só Trocou. tirar férias. Troquei. Isso, trocou. Isso é TDAH. Volta. Voltando. Vai. A gente tá aqui, tipo, numa faculdade. Eu ouvi muito as nossas divas falando sobre isso, do autoconhecimento. E elas falam... Hashtag Ana Beatriz te amo. Tchau. Respeito. E ela fala muito sobre isso, né? O quanto a gente tá aqui pra crescer como seres humanos, como evoluir. Só que assim, tipo, não é férias, né? Vamos pensar que a gente tá numa faculdade, mas é uma faculdade de crescimento e não do que é imposto pela sociedade, do que tem que aprender. E sim como se tornar um ser humano de verdade. Mas assim... Então, tem essa seriedade no sentido de você saber aproveitar o lado bom da vida. Com responsabilidade. Com responsabilidade, de como buscar essa evolução que está de encontro com quem você é, na essência, na tua alma. Mas assim, quando você cai nisso também, se você não respira, não procura ficar mais calmo em relação a se autoconhecer, por isso que o lema das Aladas é o autoconhecimento. E a gente fica louco, né? A gente fica maluco. Saúde mental, né, gente? A gente precisa. A gente coloca uma pressão desnecessária. Eu acho que faz parte no começo, acontece com todo mundo. Mas se você se deixar levar, você vai e você não consegue mais voltar. Se perde, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir ser leve hoje em dia. No mundo que a gente tá hoje, eu acho que é muito difícil. Então vamos ligar o foda-se? O que você acha? Agora é o acho que momento. tem que começar. É o momento do assim. foda-se, entendeu? Porque quando você tem coragem de apertar o F, Então vamos, chega aqui, chega mais. a gente se Falar bem sente pertinho. livre. É libertador, eu juro. Agora é o momento de ligar o foda-se. Pra quê? Ai, tá. Pra insegurança. Tu queres aparecer aqui na minha mente, no meu corpo, na minha vida? Eu falo, apareça, eu sinto tudo. Mas eu vou ligar o foda-se. E eu vou com medo mesmo, entendeu? Porque assim, o band-aid, ó, tirei. Vai de novo, tirei, ó, tirei. Fala pra você agora mesmo. Eu tô tirando o band-aid da insegurança. E vamos ligar o foda-se. Vai no... Foda-se! E é isso, gente. É tentar levar a vida com mais leveza. Me tá senti entendendo? me senti um pouco mais leve. De novo, ela quer de novo. Ai, de novo. Vai, 1, 2, 3 e foda-se! E assim a gente segue, entendeu? A gente segue a vida tentando com mais leveza, porque, gente, o bagulho é louco, mas é verdadeiro. E aqui vem aqui das Aladas é de coração. E obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo das Aladas. Você e já nos tá indo vemos no embora? Você já próximo. quer ir embora? Quem falou? Ah, eu senti um momento. Eu não acho que é pra ir embora. Vocês querem mais? É porque pra não ficar, entendeu? Quem quer mais, comenta aqui, eu quero mais. Se não quiser também, ó, 2. Complementa aqui, você me achei, minha querida. 2 beijos. E até a próxima.